lá falar do Náutico para encerrar o nosso giro esportivo desta segunda-feira. Cheio de críticas o torcedor do Náutico com a atuação da equipe ontem, para pouco mais de 9 mil torcedores presentes nos aflitos. O Timbu esbarrou em vários aspectos ontem no jogo de ontem. O jogo de ontem foi bem abaixo até do que o duelo diante do Afogados. O Náutico não consegue evoluir na sua maneira de jogar do meio para frente, embora na defesa mantenha a sua consistência. E falo isso até em números. A melhor defesa do campeonato pernambucano é a do Náutico. Em 3 partidas o Náutico ainda não sofreu gols. Porém, o Náutico tem um ataque muito ruim. Só para você ter ideia, o Santa tem 4 gols marcados, o Náutico tem 3 gols. O Santa é o 4º colocado, o Náutico é o 2º colocado. Hoje, se o Afogados venceu o Porto por 2-0, ele iguala o número de gols do Náutico na competição. E o Afogados não tem nenhum ponto no campeonato. Então é esse lado ofensivo que tem preocupado o torcedor do Náutico. Por quê? A gente está vendo pontas que perdem jogadas, né, de chamado X1, né, do drible, do confronto com o lateral, já na linha de fundo, de maneira fácil. O torcedor tem criticado bastante Danilo Belão, lateral direito. Nem apoia direito, nem marca direito. E o lado físico da equipe também tem sido bastante criticado. O Náutico tem caído, né, sem as mexidas no intervalo ou até mesmo durante a etapa final. Com a manutenção da equipe que começou o jogo, o Náutico não consegue render. E ontem, os chutes de fora da área, os cruzamentos, né, as chegadas à linha de fundo para tentar achar alguém no meio do bolo de defensores da equipe do Maguari foram as tentativas do Alvirrubro de ser ofensivo. O Maguari se fechou e se fechou muito bem, né? Teve essa consistência defensiva a ponto de evitar os gols da equipe Alvirrubra, que perdeu chances. O último terço de campo do Náutico precisa ser muito bem trabalhado. Essas chances do Náutico, elas podem ocasionar, por exemplo, derrotas em jogos mais cascudos. Né? Ou, por exemplo, o que pode acontecer nesta quarta-feira. Um jogo contra o Central, em Caruaru, 4h30 da tarde. Né? O Central embalado, torcedor confiante, o Náutico ainda nessa, né, de se cresce, se não cresce, se vai ter aquilo que o torcedor espera de sua equipe ou não. Então vai ser um duelo bem interessante de acompanhar. Porque vai ser o líder do campeonato contra o vice-líder, mas um vice-líder que não vem convencendo. O Náutico fez o seu papel nas 2 primeiras rodadas, conseguiu vitórias importantes. O Náutico foi até o Afogados, venceu 1-0, bateu a equipe do Flamengo dentro das circunstâncias do certame. O Flamengo estava com a equipe montada às vésperas da competição. Então agora, quando as equipes vão ganhando um pouquinho mais de corpo, né, e entendendo que a competição pode lhes oferecer, o Náutico está sentindo essa dificuldade. Foi assim no jogo contra o Afogados e teve que, né, buscar o bom resultado na base da individualidade de Patrick Alan. Ontem nem a individualidade o Náutico teve. O Náutico não conseguiu ter essa peça que chamasse a responsabilidade e pelo menos ali empurrasse uma bola para a rede e saísse com a vitória para igualar em número de pontos com a equipe do Central. E com as substituições feitas pelo técnico Alan Al no segundo tempo, né, me chama a atenção os jogadores que, embora tenham tido um trabalho de pré-temporada um pouco mais longo, eles ainda sintam os efeitos desse trabalho que, para mim, fisicamente, não rendeu muitos frutos à equipe alvirrubra. E jogadores que vieram com um contrato também até o término do ano, mas que participaram de campeonatos da Série B, ou até mesmo estavam em equipes onde jogaram até novembro, começo de dezembro, eles não estão rendendo absolutamente nada. Nitidamente jogadores pesados em campo, uma equipe que falta criação, que falta identidade, que falta brigar em campo, um nível de competitividade difícil de se explicar, até mesmo pela posição da classificação do Náutico no Pernambucano. Como é que a gente vai dizer que o 2º colocado do campeonato está jogando mal? Né? É como é aquela história, né? Futebol e suas nuances. Então uma equipe que não consegue render, não consegue convencer o torcedor, mas mesmo assim está com 7 pontos. À frente de equipes que já protagonizaram partidas bem interessantes. Né? Esse é o campeonato pernambucano, é a figura do campeonato pernambucano. Né? O Náutico aproveitou as ocasiões diante de adversários mais frágeis. E quando o Maguari
se incorporou um pouco mais, e eu até falava isso aqui no ar, né, naquele jogo de estreia do Santa contra esse mesmo Maguari, que eu dizia, o Santa venceu a partida, ok, foi a mesma situação do Náutico, venceu um Flamengo, mas no caso do Maguari foram os jogadores que fizeram falta por não terem sido regularizados, e no caso do Flamengo, a situação que a gente contou há pouco, né, dos atletas que, né, se reuniram ali de última hora para jogar o Pernambucano. Quando o Maguari incorporou um pouco mais, já fez a sua primeira vítima e arrancou um ponto importantíssimo jogando fora de casa. Então o Náutico escorrega, né, nessa sua limitação técnica de início de temporada e agora parte para um confronto muito difícil. Quarta-feira, à tarde, com transmissão, viu? Transmissão da TV aberta para Central e Náutico. Um duelo no Lacerdão, envolvendo as duas melhores equipes do campeonato na classificação, se bem que em termos de atuação, Central hoje está jogando bem melhor até do que o próprio Clube Náutico Capibaribe. E a gente agora ouve as palavras do técnico Alan Al, trazendo aí um pouco do que foi esse duelo, esse 0-0 que o torcedor lamentou bastante, inclusive até saiu a equipe vaiada de campo ao término da partida. Eu vejo assim a competição ela muito equilibrada, né? Eu não vejo ainda nenhuma equipe destoando tecnicamente, controlando totalmente a competição. Eu acho que o controle maior das partidas que nós tivemos esteve na nossa mão, e a gente não soube aproveitar. Nós vamos enfrentar um adversário que tem uma característica diferente de querer propor o jogo, e isso pode ser benéfico para nós também, porque você enfrentar adversários que só se propõe a defender também acaba causando um desgaste físico e mental. Quando você abre o placar, o adversário é obrigado a mudar de postura. Quando você não consegue, ele vai cozinhando, ele vai picotando o jogo como aconteceu hoje, ele vai te irritando, vai enervando e mudando a atmosfera, né, do jogo todo. Então a gente sabe que é um adversário qualificado, que vem no momento bom, mas também nós estamos em processo de evolução, mesmo não conseguindo o resultado. Eu acho que, como foi falado aqui, não faltou empenho, não faltou entrega, não faltou organização, faltou um pouquinho mais de tranquilidade para a gente poder fazer o gol e ir evoluindo com o resultado. É óbvio que evoluir, né, falar em evolução com o resultado é muito mais fácil do que quando você tem um tropeço, principalmente dentro de casa. E a gente entende tudo isso, mas é já focar no próximo jogo, saber que é um jogo com uma característica diferente, como você bem falou, com um adversário que está no momento bom, que já vem trabalhando há muito tempo. Tudo isso a gente tem em mente e a gente vai procurar tomar as melhores decisões possíveis, também em cima da questão desportiva de rendimento, né? No jogo de hoje, no desgaste que teve, jogadores que de repente daqui a 3 dias não vão conseguir atuar, e a gente tem que tirar tudo que a gente tiver do elenco todo. Essa a principal missão do treinador, eu vejo dessa maneira. Então no próximo jogo a gente vai sentar, vai analisar e vai procurar colocar jogadores com uma condição desportiva melhor, de repente, do que a gente terminou hoje, com alguns jogadores muito cansados, muito desgastados e rendendo muito menos do que podem render.